Olá, boa noite. Ministro do Supremo autoriza a execução das chamadas emendas PIX para obras em andamento e em casos de calamidade pública. STF prorroga prazo para tentativa de conciliação sobre o poder de voto da União na Eletrobras. Supremo determina que defesa de Jair Bolsonaro seja informada de todos os procedimentos no caso das joias doadas pela Arábia Saudita. Em sessão administrativa virtual, Supremo analisa proposta orçamentária para 2025. Justiça decreta a prisão de dupla flagrada com 500 canários da terra no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. E ainda, há 2 meses das eleições municipais, TSE lança disque denúncia contra a desinformação eleitoral. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de agosto, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro receba informações sobre todos os procedimentos e medidas cautelares relacionados à petição que apura se houve tentativa de entrar ilegalmente no Brasil com joias doadas pela Arábia Saudita. Rocine Gomes tem as informações. A determinação foi feita à Secretaria Judiciária do STF. O ministro Alexandre de Moraes, ao atender o pedido da defesa do ex-presidente, observou que a medida é necessária para assegurar o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O caso das joias foi divulgado em março do ano passado, quando o governo de Bolsonaro teria tentado trazer ao Brasil de forma ilegal peças dadas como presente pelo governo da Arábia Saudita. O material foi avaliado em cerca de 5 milhões de reais pela Receita Federal. Diante da investigação, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na mesma decisão, Moraes negou o pedido de acesso integral ao acordo de colaboração premiada firmada pelo tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele está entre os indiciados no caso das joias. O ministro explicou que, como ainda há diligências em andamento e outras em fase de deliberação, há a necessidade de preservar os direitos assegurados ao colaborador e de garantir o êxito das investigações. De acordo com o relator, já foi garantido aos advogados de Bolsonaro o acesso aos elementos de prova documentados nos autos para conhecimento das investigações relacionadas ao ex-presidente, com exceção das diligências em andamento. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a proposta orçamentária para 2025 conforme previsão constitucional. Os valores da atual proposta são menores que os montantes atualizados de cada ano entre 2007 e 2019, com exceção do ano de 2016, conforme tabela apresentada no voto. A votação foi iniciada em sessão administrativa virtual nesta quinta-feira e se encerra na noite desta sexta, dia 9. O Supremo prorrogou por 45 dias o prazo para uma tentativa de conciliação sobre o poder de voto da União na Eletrobras. A decisão, o ministro Nunes Marques considerou o estágio avançado das negociações. O ministro Nunes Marques atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e da Eletrobras. Na ação, a Presidência da República defende que, após o processo de desestatização da Eletrobras e a alteração do Estatuto Social da empresa, a União manteve cerca de 42% das ações, ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% dos votantes. O Palácio do Planalto também argumenta que a limitação é desnecessária, já que não condiciona o resultado positivo da desestatização. O Poder Executivo alega ainda que o ônus imposto à União é desproporcional quando comparado ao patrimônio público investido e ao interesse social. Ao conceder a extensão do prazo por 45 dias, o ministro Nunes Marques levou em conta informações das partes sobre o estágio conclusivo das negociações. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou na sessão desta quinta-feira mais uma fraude à cota de gênero praticada nas eleições de 2020. O TSE verificou que o Partido Cidadania praticou a fraude no município de Sapé, na Paraíba. O crime eleitoral envolveu a candidatura fictícia de 2 candidatas a vereadora.
O processo de relatoria da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, já havia sido votado pelo reconhecimento da fraude e estava em análise no plenário virtual. Mas a ministra Isabel Galotti pediu para que o caso fosse julgado no plenário físico. Eu destaquei esse caso, mas eu já digo que acompanho inteiramente o voto da eminente relatora. De fato, ficou comprovado, como se verifica do acórdão recorrido, a votação zerada de ambas as agravantes, a prestação de conta zerada, não se registrando despesas com propaganda e nem mesmo com advogado e contador, a ausência de elementos durante o período eleitoral que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação em horário eleitoral gratuito e mobilização de rua, e, além disso, elas realizaram atos de propaganda em favor de outros candidatos. Há 2 meses das eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um disque denúncia contra a desinformação eleitoral. Os detalhes com a repórter Mariana Fabre. O Superior Eleitoral lançou uma série de medidas para aprimorar o combate à desinformação sobre o processo eleitoral. 1491. Esse é o número criado pelo TSE para receber denúncias de desinformação envolvendo as eleições. As ligações vão para o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, que encaminha as denúncias para o setor da Justiça Eleitoral ou outra instituição responsável por dar sequência à apuração do caso. O TSE lançou também uma nova campanha em parceria com a Associação Nacional de Editores de Revistas e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional. Nas redes sociais, a campanha usa linguagem descontraída e expressões regionais para alertar sobre o perigo das mentiras e incentivar a checagem das informações antes do compartilhamento de mensagens. O objetivo é colaborar com o combate à desinformação, a todas as formas de mentiras durante o período eleitoral, com o lema jornalismo é confiável, fala a nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia. A parceria resultou também na publicação de 2 playbooks, que são cartilhas digitais, com informações sobre o TSE e o processo eleitoral. Um deles é direcionado ao eleitorado, o outro a jornalistas. A campanha busca engajar eleitoras e eleitores usando a linguagem regional. O slogan da campanha foi criado pela ministra. A mentira destrói seu voto. Criação dela. A campanha reforça a importância de um judiciário independente e de uma imprensa livre para uma democracia forte. No evento ainda foram anunciados um novo acordo com plataformas digitais para atuação conjunta de enfrentamento à desinformação e um painel da Polícia Federal com informações sobre ocorrências envolvendo mentiras nas eleições. Este é um ano em que o Brasil pode chegar junto, independente do que se pense, do que se vote, de qual é a escolha, mas agora é hora de nós nos reunirmos de novo. Somos um povo todo querendo que haja democracia e liberdade para todos, especialmente no período eleitoral. A seguir, a gente fala sobre a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no TST. E ainda, a Justiça decreta prisão de dupla flagrada com 500 canários da terra no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Voltamos em instantes. Foi realizada nesta tarde no Tribunal Superior do Trabalho a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a OMJT 2024. Para saber mais detalhes do evento, vamos ao vivo ao TST para falar com o repórter Anderson Conrado. Oi, Anderson. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. A comenda é concedida desde 1970 a instituições e pessoas que se destacam pelos serviços prestados à sociedade e à justiça do trabalho. O evento contou com a presença de autoridades dos 3 poderes da República e representantes da sociedade civil.
Ao todo, 55 personalidades foram homenageadas durante o evento aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Entre os agraciados estava o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que recebeu a comenda Grão Colar. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participou aqui do evento e recebeu a medalha Gran Cruz. Duas instituições também foram homenageadas hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que atuou de forma honrosa nas enchentes que atingiram o estado em maio deste ano, e a Fundação Baquiana Filarmônica, entidade sem fins lucrativos, que promove o desenvolvimento de atividades para a formação musical e cultural em São Paulo. Eu volto com você no estúdio, William. Obrigado, Anderson. A Justiça marcou o julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho. Ele é réu pelo homicídio do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em 2022. De Curitiba, Adriano Ribeiro tem os detalhes. A Justiça do Paraná remarcou para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025 o júri do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O júri já foi remarcado algumas vezes, chegou a ser iniciado em abril deste ano, mas acabou suspenso. Agora, ao invés de Foz do Iguaçu, será realizado em Curitiba. A mudança de local atende a um pedido da defesa do réu para garantir imparcialidade do júri. Jorge Guaranho é acusado por homicídio duplamente qualificado. Em 9 de julho de 2022, Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos dele. O tema era o Partido dos Trabalhadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a polícia, Guaranho, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiu a festa e os dois discutiram. Cerca de 10 minutos depois, Guaranho voltou ao local armado e atirou em Marcelo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Guaranho está preso desde agosto de 2022 na região metropolitana de Curitiba e, caso seja considerado culpado, a pena dele pode variar entre 12 e 30 anos de reclusão. Com autorização da Justiça Federal, a Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão e 8 de busca e apreensão com o objetivo de buscar provas do financiamento dos atos de terrorismo investigados na Operação Trapiche, deflagrada em novembro do ano passado. As informações com Carolina Chaves. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília. A Justiça Federal determinou também o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias, além da suspensão da atividade de empresas. Nesta fase da investigação, a polícia descobriu que o principal investigado usava os dados pessoais de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas no nome deles, por onde circularam recursos de origem ilícita. Segundo a Polícia Federal, parte desses recursos com origem do contrabando foi destinada a contas bancárias de empresas de fachada que fazem parte do esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Após uma sucessão de transferências, todo o dinheiro foi convertido em criptoativos e destinados a carteiras vinculadas a organizações terroristas. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. As penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão. Justiça decreta a prisão de dupla flagrada com 500 canários da terra no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Defensoria Pública do Amazonas cobra ações de autoridades para evitar acidentes fluviais no estado. Vamos conferir. A Defensoria Pública do Amazonas pediu informações e providências de diversas autoridades sobre as medidas preventivas e de fiscalização que estão sendo implementadas para evitar novos acidentes com embarcações no estado. Em menos de uma semana ocorreram tragédias com vítimas fatais envolvendo 3 embarcações nas proximidades de Manaus e Uarini. A Defensoria solicitou também a capacitação contínua das tripulações com treinamento adequado, com ênfase em procedimentos de segurança e combate a incêndios, e sugeriu programas de educação e conscientização com campanhas educativas para passageiros e operadores de embarcações sobre as práticas seguras no transporte fluvial. A Justiça decretou a prisão preventiva de 2 homens flagrados com 500 canários da terra escondidos em malas no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima. A prisão foi a pedido da Polícia Federal. Presa no aeroporto, a dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de animais silvestres, maus tratos e receptação qualificada. O canário da terra é uma das espécies silvestres mais traficadas no Brasil e, em grande parte dos casos, são vendidos para rinhas.
Em menos de 2 meses, a PF já apreendeu 1.400 pássaros da espécie canário da terra no aeroporto de Boa Vista. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a uma empresa de mineração o pedido de restituição de 5 barras de ouro apreendidas na rodovia TO-080, na altura do município de Paraíso do Tocantins, durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal. No momento da apreensão, nenhum dos 4 ocupantes do veículo abordado pela PRF conseguiu comprovar a origem das barras de ouro, avaliadas em mais de R$800 mil. O Superior Tribunal de Justiça fez a doação de mais de 1.000 computadores a escolas do Rio Grande do Sul e para o Hospital da Criança, em Brasília. As escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes, receberam a doação de 1.180 computadores. A entrega foi feita com o apoio da Defesa Civil do Estado. Outras 50 máquinas foram entregues ao Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. O hospital faz parte de uma lista de instituições que manifestaram interesse em receber as doações do tribunal. Na avaliação dos pedidos, o STJ considera a finalidade social da doação e o interesse público. A iniciativa faz parte da política de sustentabilidade adotada pelo tribunal, que determina o reaproveitamento de materiais para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. As doações só foram possíveis porque o STJ atualizou equipamentos no primeiro semestre para evitar a interrupção de serviços essenciais da Corte. O Ministério Público Eleitoral promoveu hoje um encontro em Brasília para discutir a aplicação da lei contra a violência de gênero na política. As informações com Márcio Fontinelli. A lei que tornou crime a violência de gênero na política completou 3 anos nesta semana. Para discutir os avanços contra essa prática, foi realizado um evento na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília. Representantes do grupo de trabalho, chefiado pelo Ministério Público Eleitoral, do Judiciário, especialistas e parlamentares, debateram os avanços e os desafios para tornar efetiva a aplicação da lei. Nós estamos muito satisfeitos porque essa união de força ela trouxe um resultado muito efetivo para a prática dessa lei, para a aplicação da lei, para a prevenção, para a punição, para a denúncia dos fatos que são ocorridos em todo o Brasil de violência contra as mulheres, mas nós também estamos preocupados com a pauta de retrocesso que paira no Parlamento brasileiro. Então é um momento de um balanço positivo, a sociedade clama por justiça, por maior representatividade feminina e por menos violência, e por outro lado nós temos que enfrentar também pautas de retrocesso. A Lei 14.192 de 2021 estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Nós precisamos investir na educação da sociedade brasileira, para a comunicação não violenta, para o respeito entre as pessoas, o debate franco. Por exemplo, nós estamos falando no período eleitoral, nenhum problema que as pessoas tenham pontos de vista diferentes. Numa democracia é assim que funciona. O que nós não podemos concordar é com a violência, é com o extremismo, é com esse comportamento de querer excluir a outra pessoa, principalmente excluir as mulheres, a grande maioria da sociedade brasileira. Então, um trabalho como esse nos dá energia e aponta para um futuro melhor do que os números, olhando para trás e pelo presente mesmo, do que esses números indicam. A seguir, o ministro do Supremo autoriza a execução das chamadas emendas PIX para obras em andamento e em casos de calamidade pública. A gente fala sobre a carreta cidadão da Defensoria Pública do Distrito Federal, que está levando serviços jurídicos à população de baixa renda. Voltamos a instantes. O Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente o pedido da Procuradoria-Geral da República para manter suspenso o pagamento das chamadas emendas PIX. Repórter Pablo Lemos tem as informações. Oi, Pablo. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, nessa modalidade de pagamento, os parlamentares podem transferir recursos diretamente aos recursos dos estados e municípios, sem a necessidade de saber
qual vai ser o uso da verba. Só que a Procuradoria-Geral da República questiona o seguinte, que esse mecanismo omite dados e informações indispensáveis para o controle dos valores transferidos. Na decisão, Flávio Dino só autorizou as chamadas emendas PIX, que atendam aos requisitos de transparência e de rastreabilidade dos valores, e manteve a continuidade dessas emendas no caso de obras que já estejam em andamento ou em situações de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil. Essa decisão pode ser revista, segundo o ministro Flávio Dino, se os poderes legislativo e executivo adotarem medidas para corrigir os problemas apontados pela PGR. Flávio Dino deu um prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional se manifeste sobre o assunto e também abriu um espaço para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também se manifestarem. William. Obrigado pelas informações, Pablo. Sabe aquela frase, a justiça vai até o cidadão? Pois a Defensoria Pública do Distrito Federal oferece serviços jurídicos à população de baixa renda. Vans e carretas percorrem todas as regiões do DF. Repórter Viviane Novaes foi até o centro de Brasília para ver como funciona. Rodoviária do Plano Piloto. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Dona Cristina veio do presídio onde visitou o filho preso há 2 anos. Ela iria pegar o ônibus para casa, mas viu a van da Defensoria Pública. Aí parou para saber quanto tempo o filho ainda tem que cumprir de pena. Daqui a gente procurou, tem 13 anos. O filho pode progredir do regime fechado para o semiaberto ou aberto. Os atendentes orientam Dona Cristina. Ela se assustou quando eu disse que ainda tinha 11 anos a ser cumprido de pena, só que eu expliquei para ela que ele não vai ficar esse tempo todo no regime fechado. Ele vai progredir de regime, vai para o semiaberto e para o aberto até que seja cumprido os 13 anos de pena. A Defensoria Pública percorre todas as regiões do Distrito Federal para prestar atendimento jurídico a cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, até o limite de 5 salários mínimos por pessoa. A defensora Rafaela Mitre explica os tipos de serviço prestados. No dia que a carreta está no local, a gente já consegue fazer o ajuizamento de ações de família, como ação de guarda, ação de divórcio, ação de alimentos. Então, esses são os principais serviços. Na área de direito de família, tem ainda exame de DNA, investigação de paternidade. As unidades móveis fizeram 3.014 atendimentos. Dona Cristina diz o quanto foi importante a Defensoria Pública ir até onde ela estava. A gente ia procurar a Defensoria, né? Ele disse, mãe, lá em Planaltina tem. Aí eu cheguei aqui, fiquei muito feliz. Facilitou para a senhora? Estou muito, porque eu estou com meu marido com câncer em casa, né? Eu estou com o filho em casa e tenho que cuidar dele, né? O Tribunal Regional Federal da 6ª Região inaugurou esta semana o Centro de Memória da Subseção Judiciária de Uberaba. Vale destacar que o município mineiro, dentro do processo de interiorização da Justiça Federal, teve a primeira vara instalada no interior do país. A reportagem é de Vera Carpes. A cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, inaugurou o Centro de Memória da Subseção Judiciária da cidade. A primeira vara federal de Uberaba, desde sua criação, acumula inúmeras histórias e marcos importantes. A Subseção Judiciária de Uberaba foi a primeira instalada no interior do Brasil. O ano era 1987. Essa linha do tempo revela fatos marcantes na história da subseção, como a inauguração da nova sede, que foi em 2008. A linha do tempo, que foi criada por nós, né? Estou contando toda a história em resumos, né? Dos atos, dos feitos, dos projetos, que Uberaba sempre teve pessoas muito criativas. Nós tivemos aqui também a restaurativa, a primeira audiência também de videoconferência com penitenciária, réu preso. Foi um projeto que foi meu com o Ministério Público e a própria penitenciária. O desembargador federal aposentado, Antônio Sávio, exerceu a função de juiz federal da primeira vara da Subseção Judiciária de Uberaba de 1990 a 1993. Ele foi um dos homenageados. Para mim, Uberaba foi o ponto de partida. E me sinto realizado, acho que realizei todos os sonhos que eu tinha na justiça e só tenho a agradecer essa honra de estar aqui hoje representado, né?
A presidente do TRF6, Mônica Cifuentes, saudou a iniciativa da subseção e ressaltou a importância de celebrar a história. A pessoa que não tem história, que não tem memória, ela não é capaz de construir o seu futuro. Assim é com as pessoas e assim é também com as instituições. Precisamos sempre valorizar e respeitar aqueles que vieram antes de nós. Nós não podemos simplesmente destruir a nossa memória e começar tudo do zero. Não é assim que se faz. É respeitando os que vieram, os que deram os primeiros passos, que nós podemos, então, construir um futuro melhor para o nosso país e para a nossa instituição. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para admitir que os acordos de não persecução penal podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua citação, antes de sua criação pelo pacote anticrime em 2019. Para o STF, a aplicação retroativa é possível em todos os casos em que não houver condenação definitiva. Repórter Marta Ferreira explica para a gente. Os ministros do Supremo discutem se o acordo de não persecução penal pode ser implementado em processos iniciados antes da vigência do pacote anticrime em 2019, quando esse mecanismo foi incluído na lei. Esse acordo de não persecução penal pode ser aplicado nas situações em que o crime é cometido sem violência ou grave ameaça, com pena mínima de 4 anos. O Ministério Público pode oferecer ao investigado esse acordo quando ele confessa o delito em troca de medidas alternativas à continuidade do processo. No caso concreto, um homem condenado entrou com pedido para fazer o acordo depois da lei anticrime entrar em vigor. A condenação, no entanto, transitou em julgado sem a manifestação do Ministério Público. A questão foi levada a plenário com algumas correntes sendo analisadas e assim chegar a uma tese que possa ser usada em casos semelhantes. O relator, ministro Gilmar Mendes, admite a aplicação retroativa do acordo em todos os casos em que não houver condenação definitiva, independentemente de requerimento pelo interessado em sua primeira manifestação nos autos. Para Gilmar Mendes, essa condição não se justifica, porque o acordo de não persecução penal é uma norma de conteúdo penal e, portanto, deve retroagir quando beneficiar o réu. Após cotejar os fundamentos dos votos até aqui proferidos, estou convencido de que a imposição dessa condição não se justifica. De fato, consistindo a previsão da NPP em norma de direito processual com inequívoco conteúdo material, impõe-se a sua retroatividade, na forma do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, não havendo que se cogitar de restrição originalmente aventada. Já o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia só admitem a aplicação retroativa do acordo se não houver sentença condenatória e se o pedido tiver sido formulado na primeira oportunidade de manifestação da defesa nos autos. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino apresentou o voto. Imaginemos o que vai acontecer se nós dissermos que até o trânsito julgado. Nós teremos, doravante, uma avalanche de pedidos ou de ofertas, pedido das partes, ofertas do Ministério Público nos tribunais de apelação, no STJ, quem sabe no Supremo, a demandar o debate das condições da NPP, com a volta à primeira instância ou não, é perante a Corte de Apelação, perante o relator. E depois, como disse o ministro Alexandre acentuou ontem, isso vai resultar numa avalanche correspondente de habeas corpus. Então, eu realmente não consigo entender a funcionalidade de nós darmos esse caráter retroativo nesse aspecto. Há uma norma processual, ela é híbrida no seu conjunto, o 28A, mas nesse aspecto, quanto ao momento de oferta, ele é processual. O ministro Cristiano Zanin levantou questão acerca da limitação da retroatividade no pedido de acordo de não persecução penal e sugeriu o estabelecimento de critério de que a manifestação da parte deve ocorrer na primeira oportunidade, preferencialmente após a decisão
do STF. Eu pensaria que traria novamente a debate apenas a ideia de se colocar uma limitação dentro desse período até o trânsito em julgado, seja fixando um momento processual, a exemplo da primeira tese que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, seja estabelecendo um prazo, para que não houvesse essa situação de uma estratégia, digamos assim, de se aguardar infinitos pronunciamentos judiciais e, se for o último desfavorável, aí sim pedir o acordo de não persecução penal. Também foi levantada a preocupação com a quantidade de processos que exigiriam manifestação do Ministério Público após a decisão do Supremo. Por isso, o plenário decidiu julgar agora só o caso concreto. Assim, os ministros determinaram a suspensão do processo contra o réu e, em uma outra data, vão definir a tese sobre o limite para retroagir acordo de não persecução penal. O tribunal concedeu a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação. Essa fica sendo a decisão do caso concreto. E a tese nós fixaremos vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Durante a sessão, a ministra Carmen Lúcia foi reconduzida ao TSE, onde vai permanecer como presidente da Corte Eleitoral. Parabéns, ministra Carmen Lúcia. Estamos todos muito felizes e confiantes e seguros de estarmos os juízes e o país sob a condução de Vossa Excelência nas eleições municipais de 2024. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos os senhores ministros, pares, pela confiança que depositam com este voto. Muito obrigada. O Supremo Tribunal Federal fechou hoje parceria de programação com a TV Cultura. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Agora, a TV Justiça, emissora do Poder Judiciário, e a TV Cultura vão compartilhar os conteúdos da programação diária. Isso significa, por exemplo, que os telespectadores vão poder assistir às sessões do STF nas duas emissoras. A parceria foi celebrada com a presença do presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que é uma troca que favorecerá aos dois lados desse acordo e nós temos muita alegria de seguir nessa cooperação. Ainda temos outros projetos ainda de retransmissão sobre os quais voltaremos a conversar. É muito importante podermos trazer esse intercâmbio de programas, de ideias e discussões entre as duas redes nacionais de televisão, a TV Justiça e a TV Cultura. A locomoção a pé faz parte da mobilidade urbana e como os pedestres são os mais vulneráveis no sistema viário, eles merecem atenção especial. Hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Mundial do Pedestre. O Jornal da Justiça preparou uma reportagem sobre a importância do respeito às leis de trânsito para garantir segurança a quem opta por esse modal. A reportagem é de Evne Araújo. O Código de Trânsito Brasileiro determina que os pedestres têm prioridade sobre os veículos. Isso porque eles são os mais vulneráveis. A lei diz que se uma pessoa estiver atravessando a via sobre as faixas, ela tem preferência de passagem. O pedestre, mesmo tendo esses direitos, ele precisa dar os sinais de que quer atravessar, de que está ali presente, inclusive à noite, utilizar de roupas que tenham uma luminosidade melhor para que ele seja avistado. A intenção de fazer a travessia, ele de alguma forma sinalizar, ou com as mãos, ou até com comportamento corporal. Segundo dados do DataSUS do governo federal, em média, 18 pedestres morrem todos os dias no Brasil. Por isso, é importante que cada motorista fique atento, garantindo uma travessia segura a quem anda a pé. Quando eu estou dirigindo e chego numa faixa de pedestre, sempre fico atenta se tem alguém, se alguém está passando com a mão assim, ou se alguém está se aproximando. A faixa de pedestre é uma jovem adulta no Distrito Federal. Ela foi instituída na capital do país há 27 anos. O respeito à sinalização para a travessia é um exemplo para outros estados brasileiros. Hoje você passa tranquilo, as pessoas te respeitam como humano,
né? Isso é fundamental para a gente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar preferência ao pedestre que esteja esperando para atravessar na faixa é infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e penalidade de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.